Olá amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as disputas políticas acontecidas no período regencial brasileiro, que foi de 1831 até 1840. Nós já estudamos que Dom Pedro ele foi para Portugal para defender o trono de sua filha, Maria da Glória, que depois veio se tornar Dona Maria I. E aqui no Brasil ficaram alguns grupos disputando os espaços políticos. E esses grupos eles eram os liberais moderados, que eram formados pelos grandes cafeicultores, que defendiam a manutenção da monarquia, mas também defendiam uma constituição e defendiam o maior poder para esses grandes cafeicultores. Você tinha os liberais exaltados, que defendiam um rompimento com a dinastia dos Braganças, ou então até mesmo uma implantação de uma república aqui no Brasil. E por outro lado você tinha os restauradores. Esses restauradores, eles eram pessoas ligadas ao antigo partido português, que defendiam a restauração de uma monarquia aos moldes do que era antes, se possível e preferencialmente com a figura de Dom Pedro I no trono, de volta ao trono aqui no Brasil. Esses grupos acabaram criando instituições como as sociedades defensoras, e através dessas sociedades defensoras eles promoviam eventos, promoviam debates e construíam jornais, periódicos, panfletos para difundirem as suas ideias. Isso foi se espalhando ao longo do Império do Brasil e aos poucos começou a acontecer uma situação de desânimo e até mesmo de crítica a esse modelo. Bom, como nós já vimos, foi instaurada uma regência trina temporária, né? E depois uma regência trina permanente. Temporária porque quando Dom Pedro abdicou, os deputados, os congressistas, eles não estavam no Rio de Janeiro. Dom Pedro abdicou em abril e esses deputados eles só chegariam em maio. Então fizeram ali uma emenda para que pudesse haver uma regência trina provisória. E depois dessa regência trina provisória foi eleita uma regência trina permanente. Só que 3 pessoas governando geravam um certo desconforto. Então havia um certo atrito entre os regentes, os 3 regentes, havia um certo atrito e cresceu muito a figura do padre Diogo Antônio Feijó, o padre Feijó, que era o ministro da Justiça na época. O padre Feijó, na verdade, ele se tornou uma espécie de super-ministro. E ele criou a Guarda Nacional, ele fez uma lei para tentar extinguir o tráfico aqui no Brasil, que não funcionou. Ele iniciou o processo de votação do primeiro Código Criminal brasileiro. Ou seja, o Feijó ele tinha uma atuação muito forte. E aí é a partir desse momento que eles começam a discutir realmente a necessidade de ter 3 regentes, ou se seria melhor ter um regente. Acontece que em 1834 foi votado e aprovado pela Assembleia Geral o chamado Ato Adicional. O Ato Adicional ele foi um projeto, ele foi uma lei que na verdade ele fez significativas alterações na Constituição Imperial de 1824. Foi o chamado avanço progressista. O que era esse avanço progressista? Era uma forma na qual os grandes proprietários, principalmente os liberais das demais regiões do país, eles ganhavam mais força. Resumindo, o ato adicional ele previa algumas questões muito importantes. A mais importante delas era o fim da regência trina e a transformação da regência em sendo una. Outro elemento muito importante foi o fim do Conselho de Estado, um órgão que, como eu já falei em outros momentos, era muito criticado e era muito polêmico. Outra coisa que fizeram foi a criação do município neutro, do município da corte, ou seja, o Rio de Janeiro agora ele não estava mais subordinado a uma província, ele era um município autônomo. Consequentemente,
o ato adicional de 1834, ele também transferia mais poderes às províncias do Império do Brasil. Ou seja, ele descentralizava um pouco a administração e transferia para as províncias o poder, né, um poder administrativo. E para que esse poder administrativo ele pudesse ser melhor exercido, o ato adicional também criou as chamadas assembleias provinciais. Essas assembleias provinciais elas não existiam e seriam compostas de deputados, né, para decidirem questões daquelas províncias, ou seja, criavam novos cargos políticos no Brasil. E é importante entender a criação desses novos cargos políticos, porque isso era uma forma de agradar, sobretudo, os grandes proprietários. É claro que os grandes proprietários aqui do Sudeste, eles tinham algumas críticas e algumas queixas com relação a isso, porque eles sempre foram a favor da centralização da administração no Rio de Janeiro. Porque como se dá essa centralização? Sobretudo na arrecadação de impostos, porque sem recursos não é possível fazer nada. E agora, com o ato adicional de 1834, as províncias passavam a ter um pouco mais de autonomia, inclusive sobre a cobrança de impostos. E qual era a crítica a isso? Os centralizadores, eles defendiam que poderíamos ter problemas para manter a unidade territorial brasileira. E é de fato a partir de 1834 que começam a estourar as maiores revoltas e rebeliões do período regencial. Foram mais de 40 rebeliões que se estouraram pelo Brasil por motivos diversos, mas isso é um assunto que nós vamos discutir em outra aula específica sobre isso. O que nós precisamos entender é que a partir de agora, o Império do Brasil ele começa a ficar dividido principalmente em dois grupos. Primeiro, os progressistas, que eram aqueles que defendiam o ato adicional de 1834 na sua íntegra. E os regressistas, que eram aqueles que defendiam a volta da monarquia da forma que era antes do ato adicional de 1834. Esses dois grupos, eles grosseiramente falando, eles vão dar origem aos dois principais grupos políticos que se desenvolveram ao longo de todo o Império do Brasil e que foram criados a partir daquele momento. Os progressistas, eles vão dar origem ao Partido Liberal. Os regressistas, eles vão dar origem ao Partido Conservador. É importante salientar que Dom Pedro I faleceu em 1834. Então aquele grupo dos chamados restauradores perdeu a razão de ser, porque eles não teriam mais agora a figura de Dom Pedro I para voltar e assumir a regência do reino. Muitas outras questões foram trabalhadas pelo ato adicional de 1834. Esse ato adicional ele previa também um maior poder para o chamado juiz de paz. Ele agora vai organizar essa figura do juiz de paz, que passa a ter muito poder na comarca, naquela região onde eles atuavam. Eu preciso salientar que o juiz de paz, ele era um juiz que não precisava ter formação em direito, bastava ser alguém que tinha poder de voto e recurso suficiente para ser considerado eleitor, ou seja, se enquadrava dentro dos requisitos do chamado voto censitário. Esse poder agora para o juiz de paz vai fazer com que esses juízes de paz, esses fazendeiros, eles tenham agora muito poder, porque além de serem membros da Guarda Nacional, de uma milícia armada, agora de serem membros do poder legislativo, agora eles também tinham o poder de julgar, porque o juiz de paz, ele na prática, ele funcionava como um juiz de primeiro grau. A única coisa que o juiz de paz não fazia era julgar crimes contra a vida, como estupro, sequestro, assassinato. Mas fora isso, o juiz de paz, ele tinha muitos poderes. Então,
que foi realmente o ato adicional? O ato adicional de 1834 ele veio para distribuir e dar mais poderes aos grandes proprietários, sobretudo nas províncias. Olha, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Se você gostou, curta a nossa página, dá um like aí, siga a nossa página, compartilhe. Até a próxima vez, um forte abraço.